Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste quarto domingo do Advento, a última semana de nossa preparação para o Natal do Senhor, o profeta Miqueias, em nome de Deus, com profecia verdadeira, diz séculos antes: é em Belém que deve nascer o Salvador, naquela cidadezinha, naquele povoadozinho, remoto, pequeno e abandonado. Mas que Deus não deixará o seu povo no abandono. Mesmo este povo que não tem buscado a Deus, Deus enviará seu Filho, para então apacentar como pastor o seu povo, para conduzi-lo ao pasto verdadeiro, à vida eterna. E então este Senhor que apacentará com a força de Deus e com a majestade de Deus, quando Ele conseguir apacentar a todos, então os homens viverão em paz, em toda a terra, não só em Belém, mas em toda a terra. Notemos aqui que a profecia diz que o Senhor apacentará seu povo, como rei, como senhor, como dominador. Mas quem já observou um pastor trabalhando, sabe que as ovelhas só entram no aprisco, no ovil, para descansar se são conduzidas por ele. Elas só pastam, pasto de verdade e não veneno, se deixam conduzir por ele. De modo que a nossa colaboração é a que muitas vezes falta. O Senhor quer nos apacentar para nos salvar, e nós muitas vezes buscamos o pasto da erva venenosa, ou buscamos viver longe do pastor, longe de sua proteção, e só recordamos do pastor quando temos necessidade. Isso não vai bem, isso não é o certo. Portanto, a nossa união com o pastor não é a união de iguais. Ele é o nosso pastor, nós somos o seu rebanho. Que o Senhor nos conceda a graça de sermos ovelhas obedientes, não cabritos. É belo que o Senhor, ao descrever os critérios que Ele usará para nos julgar a partir de nossas obras ao próximo, Ele separa aqueles que são seus, que verdadeiramente o buscaram e procuraram fazer a sua vontade, e os chama de ovelhas, enquanto aos outros chama de cabritos. É o próprio símbolo do animal manso, como a ovelha, e inquieto, como o cabrito. E então o Senhor nos diz que no momento em que o Pai decidiu que era sua hora de vir, de enviar seu Filho, Ele disse ao Pai: eis que venho, eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. E por que esta carta aos Hebreus está ligada a esta leitura da profecia de Miqueias? Porque a profecia de Miqueias não só fala que virá o Senhor nascido em Belém, como veio, mas fala também que é por obediência que as ovelhas lhe pertencem, é por submissão. Aquelas ovelhas que nada antepõem à vontade do Senhor, então estas pertencem ao Senhor. E aqui nos está dando a carta aos Hebreus o modelo perfeito e acabado de obediência. Quem é este? O próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Jesus não veio porque quis, não veio passear entre nós, não veio ver como é que eram as coisas. Ele veio por obediência ao Pai. E que obediência é esta? Porque ao Pai já não agradam mais as vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios
que a lei de Moisés havia estabelecido, porque com o passar do tempo, o povo de Deus foi apenas fazendo sacrifícios externos. Os mais ricos sacrificavam a Deus um touro, um boi, uma vaca. Outros, não tão ricos, uma ovelha. Os mais pobres, uma pombinha. Mas estes sacrifícios eram meramente externos. Era só para os outros verem que eu estava fazendo. E então, diz a palavra de Deus: estes sacrifícios não agradam ao Pai e não servem para apagar nossos pecados. É necessário um sacrifício de tal monta, de tal grandeza, que cubra todos os pecados da humanidade, desde o pecado de Adão e Eva até o pecado do último homem deste mundo. O que pode ser então sacrificado ao Pai para aplacar a ira do Pai, para nos fazer voltar à sua amizade? Porque fomos nós que rompemos a amizade com Deus, não foi Ele que nos abandonou. Então o Filho diz: eis que venho, ou podemos dizer no verbo anterior, eu irei. Eis que eu irei, eis que veio, para fazer a tua vontade, ó Pai. Para quê? Para ser vítima de sacrifício, para com seu sangue, seu corpo, sua alma e sua divindade derramar-se em sacrifício, holocausto, oferenda por nossos pecados. Vejam, queridos irmãos e irmãs, a grandeza de nossos pecados e a grandeza da ofensa que eles causam a Deus, que teve que o próprio Filho de Deus servir em holocausto para nos resgatar. E aqui está, na carta aos Hebreus de novo, o centro da palavra de Deus neste dia: obediência, submissão e obediência do Filho ao Pai, para nos resgatar, para nos santificar. E então, o Santo Evangelho de hoje nos narra que a Virgem Maria tão pronto ficou sabendo que sua parenta idosa Isabel estava já no 6º mês de gravidez. Ela deixou tudo e correu apressadamente para a região montanhosa da Judeia, quilômetros e quilômetros e quilômetros, para servir aquela sua prima, sua parenta idosa, para servi-la. Ela não recebeu ordem de Deus para fazer isso. Ela não recebeu ordem do arcanjo para fazer isso. Ela apenas fez aquilo que quem ama a Deus faz. Não espera receber ordens para amar, não espera receber ordens para servir. E aqui vem algo que muitos de nossos irmãos de outras igrejas fundadas por homens não leem, ou não querem entender, ou cortaram já de sua Bíblia esta belíssima passagem, quando Maria entra na casa de Zacarias e Isabel. Isabel fica cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, portanto, o próprio Deus, fala por meio de Isabel: bendita és tu entre todas as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. É o próprio Deus que saúda novamente, porque o próprio Deus já havia saudado por meio do anjo a Virgem Maria, dizendo: tu és a única pura entre todos os seres humanos, tu és a única toda cheia de graça. E agora o Espírito Santo glorifica esta serva, a Virgem Maria, pela boca de Isabel, dizendo: tu és a bendita entre todas as mulheres, é bendito o fruto do teu ventre. E então Isabel se pergunta, e pergunta à Virgem Maria: como é que eu recebi essa dignidade
de que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Isabel fica atônita, espantada. Como é que eu recebi essa dignidade? Eu não sou merecedora. Que a mãe do meu Senhor, atenção, a palavra de Deus só usa a expressão, o título Senhor para Deus. Como é que eu recebi essa dignidade? Que a mãe de Deus me venha visitar. Logo que a saudação da tua chegada entrou em meus ouvidos, a criança, João Batista, pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurado és tu que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor te prometeu. E a Virgem Maria, em seguida, vai cantar o hino que nós chamamos o Magnificat. Grandes coisas fez o Senhor em mim. Ele olhou para a humildade, para o nada desta serva e me elevou. Ele acolheu o seu povo Israel em mim. Ele acolheu todos aqueles que recebem a herança e a promessa de pertencer ao seu povo e viver a vida eterna em mim. Grandes coisas fez o Senhor em mim. Notemos aqui de onde parte esta atitude da Virgem Maria, de não se autoglorificar, mas glorificar a Deus porque a escolheu, apesar de sua fraqueza, apesar de sua pequenez, apesar de ser apenas serva. Isso brota de um coração entregue totalmente a Deus. Recordemos que já na Anunciação, quando o arcanjo anuncia, ela diz: faça-se em mim, segundo a tua palavra, segundo a vontade de Deus. Faça-se em mim segundo a vontade de Deus. Ou seja, não se faça a minha vontade, faça a vontade de Deus. Antepor a vontade de Deus à nossa vontade, ou melhor, às nossas vontades. Esta é a atitude que a palavra de Deus nos ensina e nos pede neste domingo, que é uma atitude do cristão para todos os dias de sua vida. Cristão é aquele que, batizado, procura conformar a sua vida à vida de Cristo, tornar a sua vida igual à de Cristo. Para isso é necessário então aprender dele, manso e humilde de coração, pobre, perseguido, abandonado, humilhado, mas acima de tudo obediente ao Pai, submisso ao Pai, colocar todas as suas vontades, quereres e até os haveres e os teres sob a dependência de Deus Pai. É aí que se fala da realeza de Deus Pai, da grandeza de Deus Pai. Para que Ele reine em nossa vida, é necessário abandonar o meu modo de viver, o meu modo de ser, para viver cristamente e procurar assemelhar-se ao Senhor. Nós dizemos que Jesus é o primeiro missionário do Pai, é o primeiro e grande, primeiro aqui no sentido de grande, enviado por Deus Pai. Mas também nós dizemos que Cristo é o primeiro e grande, no sentido de grande, obediente ao Pai. Nós devemos pedir isso, esta graça, todos os dias, de conformar a nossa vida a Cristo, de que nossa vontade não prevaleça. Cada um de nós, espero, conhece-se a si mesmo. Sabe que se nós seguirmos nossas vontades, nossos quereres, nosso modo de agir, a coisa não vai bem, a não ser que alguém já seja santo, ou que alguém já se considere santo, é sinal que não se conhece. Quando o nosso querer, o nosso modo de fazer está acima do modo de querer e agir de Deus, a coisa vai mal.
E aí nós vemos o fenômeno de tantos cristãos que dizem: eu sou cristão ao meu modo. Não há cristão ao teu modo, nem ao meu modo. Só há uma forma de ser cristão: renunciar a todas as vontades que nos afastam de Deus diariamente e procurar-nos assemelhar a Cristo. Não há outra fórmula. Nenhuma outra fórmula vai levar ninguém ao céu. Por isso, então, eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso conhecer os Evangelhos. Eu preciso conhecer a Palavra de Deus. E como este Deus e Senhor nosso fundou a sua única igreja, que somos nós, eu devo conhecer a doutrina desta igreja ensinada pelos apóstolos. Caso contrário, eu acabo seguindo os meus achismos, os meus quereres, e então me afasto da vontade de Deus. E então, voltando ao que diz o profeta Miqueias, me afasto da obediência ao pastor. Que o Senhor não permita que tal aconteça conosco. Que o Senhor antes nos dê as graças necessárias nestes últimos dias de preparação para a sua vinda, para que nós nos convertamos, para que nós possamos voltar verdadeiramente a Deus. Que o Senhor nos dê esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.